Salve Brasil, salve planeta Terra, começando mais uma transmissão nesse dia 3 de julho, quinta-feira, 2025, friozinho. Ontem a gente já deu uma pincelada no tema, na ideia de conceito de morte dentro do yoga, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, que nós estamos falando de paradigma. Sim, os padrões servem para nos guiar e nos educar, então eles têm o seu valor, ok? Mas em algum momento a gente vai ter que investigar alguns desses padrões e um paradigma muito enraizado na psique humana, social, cultural, é a questão da morte. A gente não pode nem falar disso. E nós já relacionamos a morte com o envelhecimento, relacionamos a morte com a doença, e com a tristeza, com a saudade. Esse paradigma é porque nós observamos a morte em torno de nós, sempre em terceira pessoa, vemos pessoas indo embora, vemos o sofrimento que é isso. Então, contrastamos com aquilo que nós estamos vivendo, que é a vida, o cotidiano. Então, o maior paradigma é relacionar a morte como o contrário da vida, né? Ah, não é o contrário da vida? Tá vivo, depois morre. Dentro do contexto do yoga não é bem assim. Nós entendemos que, e assim, convido a todos a refletir sobre isso, até porque isso é um conceito que é não facilmente, mas até simples de reconhecer empiricamente. Então, se você reflete sobre isso, você vai conseguir entender isso sozinho. O contrário desse processo de morte é o nascimento, e nascimento é também renascer. E renascer não é só reencarnar, nascer, vir de outra vida, está constantemente em transformação. E para esse renascimento acontecer, alguma coisa precisou ir embora, alguma coisa precisou morrer. Então, esse primeiro ciclo mais imediato, mais reconhecível assim, é a respiração. É ela que nos emancipa e nos torna indivíduos. Nós estaremos sempre conectados com os nossos ancestrais. Inclusive ajudamos a transformar essas densidades através do nosso processo de vivência, e isso está no nosso sangue. Mas quando estamos falando do paradigma do nascimento, da morte e da vida dentro do yoga, nós consideramos que toda inalação é um processo de renascimento e toda exalação é um processo de morte daquilo que já não é mais necessário. E sim, isso está acontecendo biologicamente, e sim, nós precisamos desse processo cíclico para nos manter conscientes. Nós vamos observar todo esse processo cíclico acontecendo em torno da gente. Mas como nós não somos educados a meditar sobre isso e a refletir sobre a profundidade desse processo, então o engano é comum. E nós devemos respeitar isso nas pessoas. A gente não vai dar uma de testemunhas aí do yoga, né, e sair na porta das pessoas dizendo assim: olha, a cada exalação você morre, e a cada inalação você renasce. E isso vai se estender cotidianamente, todas as noites. Quando você morre, quando você dorme, quando você acorda, você renasce. Isso aí é mais um paradigma que você deve quebrar em você. E para isso serve a meditação. Para isso nós estamos inseridos também no contexto de foco, de redirecionamento de foco. Por isso que o próximo grau que eu vou falar do Ashtanga vai ser a concentração, vai ser Dharana,
que tem a ver com esse tema. Valeu, valeu.